Vou direto para Criciúma. O Michael Marinho está com o delegado Márcio Campos Neves, que investiga o caso de Criciúma, onde um homem, um trabalhador, o Juliano, foi atacado pelos cães e acabou perdendo a vida. Vamos lá, Michael Marinho, investigação da Polícia Civil, que já se sabe até o momento. Michael. Pois é, Fernando, estou aqui com o delegado Márcio Campos Neves, como você bem falou. Ele vai relatar para a gente um pouco melhor como é que está o andamento dessa investigação, né? Delegado, como é que se deu de fato? Tem algum ponto mais exato com relação ao que houve lá no bairro Montevidéu? Bom dia. A gente ainda está tentando entender bem como é que foi a dinâmica dos fatos, né? Eu conversei pessoalmente com duas testemunhas oculares, né? A primeira testemunha que eu conversei é a vizinha do lado, que disse que viu ele caindo do muro, sem saber dizer o que ele estava fazendo ali, em que circunstância, né? Ela só disse que quando ele caiu, os animais começaram a atacá-lo e ela passou a tentar ajudar. Chegou a entrar no terreno, tentar bater nos animais, jogar água, mas não conseguiu e retornou para a casa dela. E aí os animais continuaram atacando o rapaz até que, né, o bombeiro chegasse, fosse acionada a PM. Nessa história, nesse tempo, os animais já estavam machucando bastante o rapaz, né? Uma outra testemunha, que é uma senhora que mora na casa de frente, depois que a gente já estava lá, que já tinha tudo, né, teoricamente acabado, é que ela informou, aí eu conversei pessoalmente com ela, que dizendo que viu o rapaz entrando pelo portão da frente. Então, aí a gente fica, né, analisando isso. O que pode ter acontecido segundo essas versões, juntando as duas, né? O rapaz entrou na casa, a gente não sabe dizer para quê, e aí os cachorros começaram a atacar e ele tentou pular o muro para voltar para a casa onde ele estava trabalhando, né? E aí, nessa parte do muro é que possivelmente a outra testemunha viu. Se confirmar isso, né? A gente viu que tinha uma câmera na frente da casa dessa senhora, mas aí, segundo ela, só com sensor de presença, então não captou essa história que ela disse que viu, né? Independente de como ele entrou lá e o que ele foi fazer lá, ele foi, né, o principal prejudicado com essa história. O dono da casa não estava presente, apesar de ter em Santa Catarina uma lei que proíbe a comercialização, a criação, né, desses animais da raça Pitbull. Não é crime ter esses animais em casa. A casa estava cercada, os animais estavam no terreno dele e um terceiro estranho entrou, né? Então, na colocação de animais bravios, cercas elétricas, caco de vidro, né, trata-se de exercício regular de um direito, né? Quando é acionado, alguém toma um choque, o cachorro ataca, isso é uma legítima defesa. Então, teoricamente, pelo que a gente tem, né, apurado até agora, em princípio é isso que aconteceu, né? Uma grande tragédia, e infelizmente o rapaz acabou falecendo e os policiais militares que tiveram que abater o animal para poder chegar até a vítima, porque até aquele momento não sabia se ela já estava morta ou não. De qualquer forma, precisava chegar até ela para poder, se for o caso, fazer os primeiros socorros, que o bombeiro estava lá para isso, né? Infelizmente não deu tempo e aí a gente, até agora, salvo o melhor juízo, a gente entende que isso é uma tragédia. A gente viu a identidade do homem que foi divulgado, o Juliano, né? Ele seria natural de Criciúma, seria morador do bairro Montevidéu? Isso, é morador ali da região mesmo. Inclusive, lá no local eu já fiquei sabendo de conhecidos ali que tinham ido até a casa da mãe dele ali próximo para poder avisá-la. Ele estava trabalhando, prestando um serviço na casa ao lado, numa edícula. Teoricamente não teria justificativa, ainda que para o serviço subir em cima do muro ou no telhado, né? Então é isso que a gente tenta, a partir do depoimento das pessoas, entender o que aconteceu. Certo, delegado. Obrigado pelas informações. Tá aí, então. Agora a polícia vai seguir investigando para chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu no Jardim Montevidéu, aqui em Criciúma, Michael, a morte desse cidadão, Juliano, de 39 anos de idade. Oi. Maicon, primeiro agradece o delegado, sempre gentil com a nossa reportagem aqui. Uma das versões, então, só confirma com o delegado, é que ele teria entrado pelo portão da frente. A família deixou o portão aberto? Tem essa informação? Porque uma das versões ele caiu. A outra, que o delegado acabou de trazer pra gente, é que uma vizinha teria colocado, que viu ele entrando pelo portão. Mas o portão com 2 cães soltos estava aberto, Michael? Certo, Fernando. O Machado acabou perguntando aqui, o portão da residência, segundo uma vizinha, falou que ele teria entrado pelo portão da frente, né? O portão estaria aberto com 2 cães soltos? Teria essa possibilidade? Os cães estavam dentro do terreno soltos, mas o portão estava encostado só com o cadeado colocado ali, mas sem estar trancado, né?
Assim ficava porque a mãe do proprietário da casa mora na mesma rua e ela tem livre acesso, inclusive para alimentar os animais, para poder brincar com eles, entrar na casa, também fazer a questão da vigilância ali. Então, por isso que ela disse que era uma rotina da família fazer o cadeado, colocar lá, mas sem estar trancado. Então, por isso que o cadeado não foi encontrado onde estava e já estava pendurado do outro lado, que provavelmente alguém pegou no chão ali na hora de ajudar e colocou ali. Então, essa é a justificativa de por que o portão não estava trancafiado. Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Fernando. Delegado Márcio Campos Neves, grande delegado, experiente lá de Criciúma, já entrevistei muito delegado. Agradeço mais uma vez pela gentileza da entrevista aqui no nosso meio-dia. Gente, tá vendo que essa história ainda precisa ser investigada pela polícia? Uma versão é que o trabalhador, o delegado confirmou, ele trabalhava de fato na obra ao lado. Aí agora tem a versão, gente, de que ele entrou pelo portão da frente da casa que ficava encostado. Então, peraí, 2 cães, 2 pitbulls, soltos e o portão só encostado, aí já começa a dar problema. Agora o que me chama a atenção, pode trazer o Roberto para essa discussão aqui, o que me chama ainda mais atenção, Roberto, tentando juntar os detalhes do que o Maicon apurou lá do local e com o delegado o sujeito trabalhava na obra há semanas, é morador do bairro, todo bairro que tem cães desse, a comunidade toda sabe. Sabe. Porque o cão, passa uma pessoa na frente, uma moto, o cão tá latindo. Como é que esse cara me entra pelo portão da frente com 2 cães soltos? Primeiro, quem que deixa o portão aberto? Aí já começa, só encostado, né? Tá encostado só com o cadeado. Mas sem trancar o cadeado. Tá aberto. Tá aberto. Mas como é que o sujeito que trabalhava na obra, que via os cães, porque a obra estava no nível elevado do muro, ele via os cães. Como é que me entra pelo portão da frente? Então é isso que a polícia vai ter que investigar. Infelizmente, está aqui a vítima, o Juliano, que acabou perdendo a vida, nossos sentimentos da família. Agora essa história precisa ser melhor apurada para identificar o que de fato aconteceu. Mas, Roberto, até pela tua participação aqui, a família estava com o cão fechado dentro de casa, não tem nada de irregular nisso. Ele está no território dele. O que tem que ser investigado é o seguinte: qual foi a motivação da pessoa entrar? Porque nós temos 3 vítimas. Nós temos, infelizmente, uma vida humana e 2 animais que foram sacrificados em função de um ataque que promoveram dentro do território deles. A gente tem que analisar também do ponto de vista do animal. O animal está defendendo o território dele. Essa cena é terrível. Um dos bichinhos é abatido e o outro a tiros e o outro sai correndo atrás. É uma coisa assim, é muita tristeza numa cena só. É uma fatalidade, a morte de um ser humano é uma coisa terrível e ainda tem esse episódio com os 2 cães. É uma situação para ser analisada. Agora, vamos falar um pouquinho da lei anterior. Tem que fazer uma coisa, dono de cachorro, quer dizer, vamos lá, a pessoa que a pessoa que cuida de animais, a pessoa que tem animais, ela tem que ter consciência que ela precisa adestrar, principalmente cães. Não é só o pitbull, é qualquer raça de um porte maior que tem uma embocadura grande, precisa ser adestrado. Mas eu não vou penalizar os animais por conta disso, porque eles agiram dentro do território deles. Infelizmente, se perdeu uma vida humana.